Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Vila Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje é com respeito à vinha de Nabote. E no livro de Romanos, a palavra de Deus diz: não vingueis a vós mesmo, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Nós vamos ver na palavra de Deus, a mensagem de hoje, com respeito à vinha de Nabote, que diz assim, no 1 Reis, capítulo 21, nesse texto, nós vamos ver o rei Acabe se entregou completamente a fazer o que Deus considera errado. Além de adorar o Deus Baal e deixar escapar o rei Ben-Hadad da Síria, ele abusou de seu poder de rei e quis ficar e quis forçar a Nabote a abrir mão da sua vinha, que era uma herança de família. Na lei de Deus, a palavra de Deus diz que não passará a sua herança de uma geração, de uma nação, de um povo para outro povo. Não é? Por exemplo, o Isacar, que recebeu a herança, não poderia passar para a tribo de Dan. Então tinha que ser para os seus filhos, manter de geração em geração. E Acabe, ele morava num palácio em Jezreel, aonde ele trabalhava, o palácio do governo, era em Samaria. Mas de Jezreel era onde ele tinha sua moradia, onde era a sua casa, onde era o seu palácio. E ao lado do palácio, da moradia do rei Acabe, tinha uma vinha do Nabote, que da sua área ali, da sua janela, da sua casa, ele poderia ver o terreno ali de Nabote, aquela vinha muito bonita, bem cuidada. E ele quis comprar essa vinha. Veja o que diz assim a Bíblia. Já pegando aqui o versículo 2. Glória a Jesus. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a plantação de uvas, essa sua vinha. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uva melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uva é uma herança dos meus pais.
respondeu Nabote. Deus me livre, que o Senhor Deus me livre de eu entregar a minha herança para você, Acabe. E isso aborreceu o rei. O rei ficou triste. Acabe voltou para casa aborrecido. E veja que ele parecia um menino mimado. E ele chegando em sua residência, estava com raiva, estava aborrecido, por causa que Nabote tinha dito aquelas coisas para ele. E ele se deitou, olha o menino mimado aqui. E ele se deitou na cama e, virando para a parede, não quis comer nada. Não quis comer nada. Veja que velho mimado. Eu quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 10 de 2 Reis. Olha o que a Bíblia diz de Acabe, esse velho mimado. Ficou beiçudo, não quis comer pão, não quis tomar o café da tarde, não quis comer nada, porque foi recusado a oferta dele pela vinha de Nabote. Olha 2 Reis, capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz de Acabe, o velho mimado que eu estou falando. Que diz assim: na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. O velho tinha 70 filhos, fora as filhas, né? Fora as filhas. 70 filhos, e era mimado. Queria um menino que a mãe não dá chupeta para ele. Virou para a parede beiçudo, triste, irado, chutando as paredes. E veja, a sua mulher, vou ler aqui melhor. Versículo 5 diz assim: então, a sua esposa Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe. A Jezabel era esposa do menino mimado, do velho mimado. E ela disse ela, né? Então, a esposa de Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim, aborrecido, Acabezinho? Por quê? Por que você está beiçudo? E veja ele quase chorando, resmungando: é porque Nabote não quis vender a sua vinha para mim. É por causa de Nabote. E ele falou: eu disse para Nabote que eu queria comprar a sua vinha. E então, se ele preferisse, eu dava a valia em oferta, em dinheiro. Ou trocava com uma terra até maior do que a dele. Mas eu queria essa vinha só para servir como horta para o meu palácio. E vejamos
Louvado seja o nome do Senhor. E agora, a rainha disse para o rei: vem, levanta, come. Por acaso não é você que reina? Não é você o rei aqui em Israel? E veja como ela era uma cascavel, como ela era venenosa. Ela era uma jararaca perigosa. A mulher de Acabe. Vejam, então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é de Israel? Levanta, anime-se e coma. Eu darei a você a vinha de Nabote, o homem de Jezreel. É Jezreel. E veja, louvado seja o nome do Senhor. O que essa mulher fez? No versículo 8 de 1 Reis 21 diz assim: então ela escreveu uma carta em nome de Acabe. Olha bem, como ela era perigosa. Olha a falsificação. Ela escreveu uma carta em nome do rei e carimbou com seu sinete. E veja, mandou para as autoridades, para os líderes ali de Jezreel. E veja o que essa mulher fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ela escreveu uma carta no versículo 9, ela diz assim, a carta dizia o seguinte: mande avisar que vai haver um dia de jejum. Reúna todo o povo e ponha Nabote no lugar de honra. Ponham sentado na frente dele 2 homens maus, filho de Belial, louvado seja Deus, que testemunhe contra ele, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E depois levem ele fora da cidade e matem, apedrejado, com pedras. Essa mulher usou a lei de Deus para matar um homem inocente. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 17. Eu quero ler do versículo 4 a seguir. O que Moisés deixou escrito, e essa mulher usou esse texto, usou essa palavra da lei para matar um homem inocente. A lei diz assim, 17 de Deuteronômio, versículo 4. Se souberem que alguém está fazendo isso, quer dizer, blasfemando contra Deus e contra o rei, se souberem que alguém está fazendo isso, examine o caso com muito cuidado. E se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, como no caso de Acã, né? De Acã, no Josué, capítulo 7, versículo 24 e 25, que Acã transgrediu a lei, então ele foi apedrejado, ele, a mulher dele, os filhos deles, os filhos dele, o pai, a mãe, irmão, todo da casa, os animais, os cabras, os vacas,
tudo que pertencia a Cã foi eliminado, foi apedrejado. Então nós vemos que tinha que examinar com cuidado para não matar um inocente. E no versículo que nós lemos aqui, no versículo 10, olha o que essa bruxa falou. E ponham ele sentado na frente de 2 homens, filho de Belial, que testemunhe contra ele, mentindo naturalmente. E essa testemunha digam: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois leve para fora da cidade e mate-o apedrejado. Isso foi o que ela determinou. E na lei de Moisés, que nós acabamos de ler, vamos ver o versículo 5, diz assim: levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Versículo 6. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa só seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se haver apenas uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem as pedras no condenado. Depois todas as outras devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim que tirarão o mal do meio do povo de Israel. Muito bem. Nós vemos, louvado seja Deus, a família de Nabote também teria que morrer. Porque senão eles iriam brigar pela herança da terra. Então teve que morrer todos, mulher, filho, todos morreram, não é? Apedrejados ali por causa dessa mentira, por causa dessa ganância de querer apoderar daquilo que não lhe pertencia. Então nós vemos os líderes de Israel, não é? E todos eles compartilharam com a desgraça, louvado seja Deus, com a desgraça de Nabote. Mas observe, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, Provérbio capítulo 2, capítulo 26, versículo 2 diz assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um pássaro que voa sem rumo. A maldição não cai sobre quem não merece. Nós vemos que Nabote não merecia. Então vejo que foi um abuso do rei o que fez com Nabote. Agora, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que foi lido, eu vou repetir aqui, diz assim: a palavra de Deus, ela nos orienta desta maneira: nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem o castigue. Pois a palavra de Deus diz: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, não precisavam se preocupar
Veja o que fizeram com Nabote. Não se preocupe. Ele é inocente diante de Deus. Mas Deus, a vingança cabe a Deus. Tudo isso aí tem um preço. Nós vemos que o terreno que foi tomado de Acabe, usurpado de Acabe, de Nabote, que Acabe pretendia fazer uma horta. O que transformou esse terreno? Se transformou num cemitério. Todos os filhos de Acabe foram enterrados no terreno de Nabote. Todos eles, Jezabel morreu no terreno de Nabote. Os cachorros comeram a carne daquela jararaca. Veja que Acabe também morreu. Os cachorros lamberam o sangue também de Acabe. Nós vemos os 70 filhos que teve Acabe também foram enterrados ali. Jeú matou 70 filhos de Acabe. Eles pagaram com a mesma moeda. Mas antes eu quero ler no versículo. Louvado seja Deus. Que Deus despertou Elias assim que Acabe foi sepultado. A sua família foi enterrado. Deus manifestou o seu profeta. Então o Senhor disse a Elias, o profeta, versículo 18 diz assim: Elias, vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você vai achar ele em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote, na vinha de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela, da vinha que não pertence a ele, da vinha de Nabote. Vai lá falar com ele. E Elias diz mais, Elias para ele: diga para Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você, Acabe, mata o homem e ainda fica com a propriedade dele. Diz isso para ele, Elias. Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde o cachorro, onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, ele também lamberá o seu. Diga a Acabe, na minha ira, eu me vingarei e acertarei conta com ele. O Senhor julgará a sua família, Acabe. Você matou a família inteira de Nabote, mas o Senhor julgará a sua família. O Senhor julgará a sua família. E vejam, louvado seja Deus. Diga ainda mais, o versículo 22. Eu vou fazer com a sua família o mesmo que eu fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebote, e com a família de Baás, filho de Aias, pois você levou os filhos de Israel a pecar, e isso me provocou
e me fez ficar irado. Então nós vemos, irmãos, a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um pássaro que voa sem rumo. Agora eu queria, louvado seja Deus, segundo Reis, juntando capítulo 1 Reis, 21 e 22, com o segundo Reis, segundo Reis, que diz assim, o versículo 17, glória a Jesus. Eu queria ainda mostrar aqui, glória a Jesus. Muito bem. O versículo 21 e 21 de 1 Reis, ele diz assim, olha bem. E disse o Senhor pela boca de Elias. 1 Reis, capítulo 21, versículo 21. E disse o Senhor pela boca de Elias: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você, Acabe. Eu vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família. As mulheres não. Tanto é que Atália, filha de Acabe com Jezabel, ela não morreu na desgraça quando veio sobre a casa de Acabe. Então, e Deus ia livrar de todos os homens. No versículo 17, segundo Reis 17, diz assim: e Azaria, assim que Acabe morreu, Azaria, filho de Acabe, assumiu o trono. E Azaria morreu como o Senhor tinha dito, não é? Que ele morreu, ele foi flechado, pegou uma enfermidade e morreu. E o seu irmão Jorão assumiu o trono no lugar de Azarias. E os três irmãos, filhos de Acabe, com Jezabel, era Azarias, Jorão e Atalia. Muito bem. São esses três filhos desse casal. No versículo 2, 29, olha bem, Jorão foi morto, o outro irmão, o irmão que morreu, o outro filho de Acabe. Jorão foi morto por Jeú com uma flechada que atravessou o coração. O segundo, e foi também jogado no terreno que tomaram de Acabe, de Nabote. Toda a família de Acabe, aquela horta que ele queria fazer, virou um cemitério. Vamos ver agora aqui, segundo Reis, capítulo 10, e os irmãos vão prestar atenção que a mesma atitude que a Jezabel fez, escreveu carta para as autoridades, para jejuarem e matarem a pedrada a Jezabel, a Nabote e a família. Veja o que aconteceu com ela, com a família dela. Aqui, que diz assim: na cidade de Samaria, moravam 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu uma carta
escreveu cartas e mandou às autoridades da cidade, igualzinho Jezabel tinha feito. E mandou carta da cidade aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. E nós vemos, louvado seja Deus. No versículo 7 diz assim: quando os líderes receberam a carta de Jeú, eles mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em um cesto e a mandaram para Jeú. Aonde foi? Em Jezreel. Ali onde estava o terreno de Nabote. Os 70 filhos de, veja bem, diz, de Acabe. Os outros filhos de Acabe. Acabe foi enterrado no lugar de rei. Mas Jezabel nem corpo para enterrar ela tinha. Os cachorros comeram a carne dela. Não lamberam o sangue, não. Comeram a carne dela. Porque diz o Senhor: minha é a vingança. Não vingueis a vós mesmo. A vingança cabe ao Senhor. Veja que Deus tomou conta. A conta chegou para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E eles pagaram aquilo que eles fizeram com o homem inocente, aquilo que eles fizeram com Nabote. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no versículo 8, diz assim: e foram contar a Jeú que a cabeça dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: faço com elas 2 montões, louvado seja Deus, no portão da cidade, e deixem que fique lá até amanhã cedo, bem no portão da cidade, aonde foi morto, apedrejado Nabote e sua família. E veja como que Deus vingou do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeú, no versículo 11, e Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo. Vejam, amigos íntimos, sacerdotes, não escapou nenhum deles. Não escapou nenhum deles. Veja o que Deus fez. Veja o que diz a palavra do Senhor. Veja a desgraça que veio sobre a família, a maldição que veio sobre Jezabel, a maldição que veio sobre Acabe, conforme Provérbio 22, 26, versículo 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um pássaro que voa sem rumo. E nós vemos, louvado seja Deus, como que Deus vingou dos teus servos. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, no capítulo 2, versículo 9, não é? Ainda vem Jorão, né? Rei de Israel, filho de Acabe, foi mal como seu pai Acabe e Jezabel, sua mãe.
Por essa razão, seu corpo foi lançado no campo que seus pais tomaram ilegalmente. Todos os corpos da família foram jogados ali, naquele corpo onde foi tomado ilegalmente. Esta rainha Jezabel planejara o assassinato de Nabote. Foi ela que arquitetou o assassinato de Nabote, o dono anterior do campo, por não querer vender a vinha, na qual o rei queria para plantar uma horta. Acabe nunca imaginaria que este campo que ele queria fazer uma horta se tornaria um cemitério para enterrar os seus filhos. O que ele queria fazer como horta virou um cemitério. Seus filhos foram enterrados ali. Veja que maldição, que desgraça que veio sobre a família de Acabe e Jezabel. E nós vemos, louvado seja Deus, como Deus vingou o teu servo. Então eu quero deixar, para encerrar, a palavra de Deus, que diz aqui, Romanos capítulo 12, a palavra de Deus nos orienta, todos nós cristãos, desta maneira: nunca se vingue de ninguém. Nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. A vingança é minha. Então nós vemos, esta é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E na próxima semana, a continuação dessa mensagem, nós vamos pretendo falar a respeito de Atalia, né? Eles vão ver quando a cobra, quando ela gera outra cobra, a mãe e a filha é igualzinho. O mesmo demônio que usou a mãe, usou também a filha. Muito bem, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.